Fala pessoal, Barreto aqui na área e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o fundo imobiliário DEVA11, se nesses preços que ele está atualmente é muito arriscado colocar ele na sua carteira ou se é uma grande oportunidade. Então deixa o like nesse vídeo, comenta se você tem o DEVA11 na sua carteira e se você tiver, comenta aí também se você está comprando mais cotas nesse momento. E não se esqueça de colar na descrição que tem aquele material muito bacana que eu sempre venho falando com vocês, na descrição e também no comentário fixado. Bom, então sem enrolação, já quero mostrar uma coisa para vocês aqui com relação às cotações desse fundo imobiliário DEVA11. Nesse momento que eu gravo hoje, ele saiu aqui de uma cotação de R$ 76,56, fechando aqui em R$ 75, tá? Somente nesse ano de 2023 esse fundo está com uma queda de 15%, então uma queda bem relevante para um único ano. E se a gente for olhar todo o período de negociação desse fundo, vai ver que é o preço mais baixo que ele foi cotado em todo o período que ele vem sendo negociado. Então é o momento que ele está mais barato. Então quem tem foco em longo prazo, está investindo para o longo prazo, para uma carteira previdenciária, sabe que esse é o momento de acumular cotas e com muito desconto, porque é o preço mais baixo que esse fundo vem sendo cotado nos últimos tempos, nos últimos anos que ele vem sendo negociado, tá? Nunca ele esteve nesse preço atual, porém esse fundo imobiliário tem certos riscos que a gente tem que estar atento, a gente tem que tomar muito cuidado antes de pensar em inserir ele na carteira. E quem já conhece esses riscos e já tem na carteira, com certeza está aproveitando que isso sim é uma excelente oportunidade. Vindo aqui para a tela do Status Invest, a gente vai ver alguns dados interessantes sobre esse fundo imobiliário. Depois a gente entra no relatório para conferir mais algumas coisas. Como a gente consegue ver, nas últimas 52 semanas, esse valor de cotação é o menor que a gente viu esse fundo imobiliário sendo cotado nesse último ano. E como nós vimos lá no período inteiro de negociação dele, é a menor cotação que esse fundo já teve aí em todo o tempo que ele é negociado. Com esses preços, tá? Se você tem esse fundo nesse preço atual, você recebeu nos últimos 12 meses 17,37% em dividendos. E como a gente vê, nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 24,91%. Descendo um pouco, a gente vê que o valor patrimonial da cota desse fundo, ou quanto realmente a cota deveria valer, é de R$ 101,17, mas no momento como ela está cotada a R$ 75, isso dá um PVP de 0,74. PVP, como eu já estou cansado de falar, né? Mostra pra gente se o fundo está sendo negociado no valor justo dele ou um pouco abaixo. Esse indicador serve para você precificar fundo de papel ou FOF. Claro que você não deve usar ele sozinho. Tem que fazer outras avaliações para ver se o preço está justo, está barato ou se está caro. Mas para fundo de papel eu gosto muito de utilizar o PVP, porque fundo de papel é dívida. Não tem por que você comprar dívida mais cara do que ela realmente vale. Então, PVP abaixo de 1 quer dizer que ele está barato. Então, nesse caso, está com 26% de desconto o DEVA11 nesse momento. Que louco! Se estivesse acima de 1, ia estar sendo cotado com ágio ou acima do que ele realmente vale. E se estivesse em 1, estaria no valor justo dele. O PVP aqui 1,00 é o valor justo do fundo imobiliário. Atualmente ele já conta com mais de 132 mil cotistas e entregou um último rendimento aqui nesse mês de março. Ele vai entregar aqui de 90 centavos. Então o dividendo dele vem cambateando aí na casa de 1,10 e 90 centavos. Esse aqui é o último relatório desse fundo que a gente tem acesso, tá? Ainda é o relatório de janeiro, não saiu ainda o de fevereiro, a gente vai aguardar para ver mais algumas informações, mas no momento que eu estou gravando a gente está com esse relatório aqui na mão, é o único que a gente tem. Então nesse último relatório que mostra aqui bem interessante, que eu gostaria de destacar, é que a carteira está 100% adimplente, ou seja, todo mundo está pagando direitinho, tem mais de 132 mil cotistas, como eu já falei, tá? E tem 48 operações em 16 estados, então bem bacana isso aqui. E se a gente for olhar para a carteira do DEVA11, na diversificação por ativos, a gente vê que ele investe aqui 87,5% em CRIs, tem 6,5% em cotas de fundo imobiliário e 6% do patrimônio dele está em caixa. Com relação à subordinação das classes desse CRIs, a gente consegue ver que 37% são sênior, 37,1% única, subordinada, que são as classes de maior risco, a gente vê que é apenas 12,3%. Quando você olha, por exemplo, o relatório de um HCTR da vida, a gente vê que as subordinadas são quase 40%. Então a gente tem que estar muito atento nesse tipo de classe de subordinação dos CRIs da carteira de cada fundo imobiliário que a gente pretende colocar na nossa carteira de investimento. Os segmentos que o DEVA11 investe, entre os principais aqui estão o corporativo, multipropriedade e loteamento, juntamente também com incorporação vertical. São os segmentos que têm maior peso na carteira de investimentos desse fundo imobiliário. E se a gente der uma olhada aqui por indexador, 83% dos CRIs da carteira do DEVA11 são indexados. A inflação está com uma taxa média de IPCA mais 10,44%.
e o restante aqui bem pouquinho, GPM, CDI e NPC, bem pouquinho mesmo. E com relação à proteção contra deflação, a gente vê que 99% dos ativos da carteira é protegido contra deflação, enquanto 1% somente não tem nenhum tipo de proteção contra deflação. Na diversificação geográfica, a gente vê que o fundo é bem diversificado, tá? E tem operações praticamente em todo o país, muitos poucos estados que ele não cobre aqui, sendo aqui 30% no Sudeste, no Sul 23%, Nordeste 13%, Centro-Oeste 14% e fechando aqui com o Norte 5% das operações aí no Norte do país. E o que eu sempre gosto de destacar, tá? Que a gente está na carteira de CRIs desse fundo imobiliário, a gente vê que o ativo de maior peso nessa carteira é o primeiro aqui, com peso de somente 6,30%. Então uma carteira muito grande, e o ativo de maior peso nessa carteira está com apenas 6,5% do patrimônio do fundo investido nele. O restante só vem diminuindo aqui com porcentagens bem pequenas. Então é muito interessante você observar isso. O fundo não tem muita exposição em um ou outro ativo. A gente vê que todos os ativos também estão aqui totalmente adimplentes, 100%, e a gente vê isso refletindo nos rendimentos que o fundo vem entregando. Conseguiu voltar ali aos bons patamares de dividendo muito tranquilamente, enquanto fundos como o HCTR, por exemplo, começou a afundar os dividendos por conta das taxas muito altas, muitas classes de CRIs subordinada. Então a gente tem que estar muito atento nisso quando a gente vai colocar um fundo na nossa carteira, coisa que eu infelizmente não sabia e acabei colocando muito dinheiro com relação ao meu patrimônio investido, né? Para mim é muito dinheiro no HCTR11 e eu tô levando um fumo arrumado nele. Mas, esquecendo o HCTR, voltando aqui no DEVA11, na minha opinião, cara, quem tem esse fundo em carteira deveria estar aproveitando essa oportunidade, um preço muito bom que esse fundo está sendo cotado, uma oportunidade difícil de ver. Nesse momento aqui não é uma exclusividade só do DEVA, tá? Todos os fundos de papel, principalmente os high yield, estão com esses descontos muito altos. Quem está comprando agora com certeza vai acumular mais cotas com excelentes preços. Lembrando novamente, deixa nos comentários aí se você tem ou não tem DEVA11 na sua carteira e diz pra gente se você está comprando ou vendendo cotas nesse fundo, sendo sardinha aí na arte dos investimentos em bolsa de valores. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!